Amado e mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, buscando no estudo, nas reflexões em torno da vossa mensagem, os recursos que mais precisamos para o bom encaminhamento da nossa vida. Sabemos da presença dos amigos e benfeitores que aqui nos tutelam e queremos por isso agradecer o carinho desses irmãos que tanto nos ajudam, e não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Possamos ser felizes retendo aquilo que nos estiver reservado. Tenhamos disposições bastantes para colocarmos em nosso dia a dia as consequências morais de tudo quanto aqui aprendemos, construindo assim a nossa urgente e necessária transformação moral. Aproveitamos os nossos momentos de prece para pedir pelos corações que sofrem atravessando momentos mais difíceis, que também eles recebam os recursos dessa luta. Como sempre pedimos, Senhor, que o nosso estudo possa transcorrer em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo pela primeira vez? Olá, olá. Como você chama? Dilmara. Silmara aí? Dilmara. Dilmara. E? Sandra. Sandra. Já tem conhecimento espírita? Então tá que nem a gente. É um pouco mesmo, né? Sejam bem-vindos. O estudo é participativo, viu? Fique bastante à vontade. Sejam bem-vindos. Muito bem. Até para quem está chegando, né? Nós estamos dando sequência ao estudo dessa obra que está aí projetada, né? No livro A Justiça Divina, que é de autoria do Espírito Emmanuel. Lembrando que esta obra, ela, vamos dizer assim, ela deflui do livro O Céu e o Inferno, tá? E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, que tem esse título, né? De ânimo firme. Né? E ele vai no capítulo 7, da primeira parte. O item é o de 28, 28º, tá? E depois nós vamos trabalhar alguma coisinha em torno. Muito bem. Se a gente pegar o Novo Testamento, né? Se nós folhearmos as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 6 do evangelista João um episódio muito significativo em função do nosso estudo. Não sei se vocês conhecem essa passagem, mas narra o evangelista que, àquela altura do tempo, Jesus já tinha uma certa popularidade. Grande número de corações dele se aproximavam, formando, de alguma forma, uma multidão. E esta multidão sempre o procurava. Para onde ele fosse, lá estava aquela multidão em busca, de alguma forma, dos recursos que precisava. E é interessante nós pensarmos que, assim como acontece hoje, por vezes, naquela época, o que acontecia? Enquanto Jesus distribuía consolo, conforto, distribuía pão e curas, todas as pessoas estavam bastante satisfeitas e seguiam a todo momento. Quando Jesus começava a tratar dos processos da responsabilidade dos testemunhos, começam os discípulos a se afastar. E eram muitos. E numa daquelas manhãs, Jesus, com um agrupamento que o acompanhava, bastante reduzido, já percebendo que grande parte daqueles discípulos não o seguiam, voltou-se para trás na direção dele, os 12, e fez uma pergunta. Quereis vós também retirar-vos? Observe, né, a colocação do Cristo. Querei vós também retirar-vos? Essa pergunta ressoa ao longo do tempo, né? E sensibiliza também os nossos ouvidos na atualidade. Porque, segundo o que a gente percebe dessas reflexões do Evangelho, Jesus chama atenção para nós quanto à necessidade dos graves testemunhos, das responsabilidades sérias
que cada um de nós carrega, com vistas ao quê? A nossa melhoria e a nossa redenção. Então, esta passagem sugere muito isso, para que a gente amadureça essas concepções de responsabilidade, das nossas necessidades, de responsabilidade diante dessa doutrina, e também dos testemunhos naturais que viemos trazendo para essa experiência. Né? Quando a gente fala de testemunhos, né, de lutas e desafios, que são esses que envolvem a experiência física, a gente costuma refletir que é justamente nesse movimento, né, em meio a essas lutas, nós costumamos esbarrar vou chamar assim, um dos graves delitos, falta, que às vezes pode nos acometer, o desânimo. Lacordaire, não sei como é que fala esse nome não, mas acho que é mais ou menos isso. O Lacordaire, acho que é isso. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o desânimo é uma falta. Tá? Interessante lembrar que esse companheiro, ele foi chamado de o espírita antes do espiritismo. Curioso, né? Se nós pensarmos bem, ele era um padre católico, e pregado em Paris, na Catedral de Notre Dame. E as suas prédicas eram muito acompanhadas por grandes multidões. Em comunicado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o médium relatava a presença, depois que ele desencarnou, naturalmente, né, de um espírito de muita condição, se referindo a ele. Era um espírito muito elevado. Tanto é que ele traz mensagens na obra da codificação, pelo menos 3. Tá? Interessante a gente refletir sobre isso. E ele é que nos adverte nesse sentido. Quando fala do bem e o mal sofrer, ele destaca dizendo que o desânimo é uma falta. Então mostra que nós precisamos, de alguma forma, superar esse desafio. Né? Neio Lúcio também vai dizer que o desânimo, de alguma forma, ele visita a todos nós. É como se estivéssemos estranhando, nos espreitando à distância. Todos estamos sujeitos a essas oscilações. E aí perguntamos, será que nós também já não temos passado por situações assim? Quando vamos lidar, por exemplo, com desafios em família. Será que estamos desanimados quanto à educação de um filho, né? Que normalmente se intitula o filho problema? Será que não estamos com um cansaço prematuro em função de uma enfermidade que nos acomete? Será que temos tido dificuldade na administração de um relacionamento afetivo, seja da esposa, do filho, um amigo, um outro familiar? Né? Todos nós estamos sujeitos a essas oscilações. Mas é preciso que a gente não estagie demoradamente nesses processos. Acreditamos sinceramente que, visitados por isso, de alguma forma todos somos, em meio às grandes lutas que todos nós atravessamos. De vez em quando, a gente sente um pouquinho o peso da luta. Né? Mas é preciso que a gente, vamos dizer assim, persevere nesse processo de superação do desânimo. Já falamos aqui certa feita, né? Tivemos a oportunidade de, durante um bom tempo, participar de uma atividade de escuta, né? De discussão que se chama, em nosso movimento, de atendimento fraterno. Né? E tendo tido a oportunidade de participar por um longo tempo, vimos, né, a quantidade de desafios e lutas que as pessoas carregam. A gente muitas vezes chega em casa dizendo, nossa, eu sou muito feliz. Porque a gente vê lutas de variada ordem, muitas lutas. E em meio a essa atividade, certa feita, nos chamou a atenção, porque estava acontecendo com certa frequência um tipo de reclamação que era relacionado com o campo profissional. Nós já relatamos aqui isso aqui uma vez. E o que ficou para nós, né, vamos dizer assim, o que a gente retirou para nós como aprendizado, e é natural que a gente de vida com isso, quem nos procura, é que o que falta, as mais das vezes, para nós, para administrar esse desafio no campo profissional, não só nele, mas em função do acontecido, é que a gente precisa ressignificar as nossas ocupações.
A gente costuma, muitas vezes, desvalorizar aquilo que a gente faz, ou não perceber o valor que aquilo tem. Então, um exemplo extremamente simples. Todos nós chegamos aqui hoje pela manhã para esse estudo. A casa estava toda organizada, estava tudo limpinho. Teve um camarada até que colocou uma árvore aqui para nós. Né? Mas se perguntar para vocês quem foi, eu não sei quem foi. Né? As pessoas dizem, eu não sei quem foi. Às vezes a gente nem sabe que está tudo limpinho. Não é isso? E a gente fala assim, mas ninguém nota. Né? E aí costumam ter dois desafios para nós. Não percebo a importância do que realizo. Deixei tudo limpinho lá, mas ninguém nem notou. Não é? E a gente então, por ausência dessa observação, a gente desanima. Acha que o nosso trabalho não tem importância. Acha que o nosso trabalho não tem importância. Mas é interessante a gente observar isso no dia a dia. Né? E a gente fica fazendo reflexões em torno disso. E a gente acha muito curioso que às vezes nós, para preparar um estudo, a gente às vezes fica durante a semana pensando naquele tema, lendo alguma coisa. Não é no dia, já é um dia anterior. Não, a gente costuma enamorar-se do tema um tempo antes. A gente já vai pensando sobre aquilo. E é curioso que eu acho que a espiritualidade favorece muito a gente nesse mecanismo. E foi na sexta-feira alguém bateu a nossa porta, na nossa casa. Né? Nós fomos atender, chegamos lá na varanda, e ele não era um senhor maduro, do cabelo branco, que nem eu. Mas também não era um jovem, tá? Era um moço. E quando nós chegamos lá, ele nos disse, meu senhor, eu tenho batido aqui nas portas, né, das mais diversas casas, em busca de algum recurso. Eu quero fazer qualquer coisa que o senhor tiver para me ajudar. Qualquer coisa, e isso não é a força de expressão. Qualquer coisa que o senhor precisar. Se você quiser que eu lave um banheiro ou lave, se você quiser que... Qualquer coisa que o senhor... Eu só não posso sair daqui sem um recurso. Preciso muito de uma ajuda, eu estou desempregado e eu tenho um filho. E se o senhor é pai, o senhor sabe como é. Eu percebi, né, sinceridade no que ele falava. E foi curioso, porque eu tinha acabado de mexer com horta, aquelas coisas, eu estava imundo, né? Cheio de barro, aquelas coisas todas, meio assim, né? E tinha juntado uma série de entulhos que eu ia despachar, de coisa que eu atento sem querer, as limpezas que a gente fez. Mas eu pensei, nossa, eu já prometi esse, né, um encaminhamento desse entulho para um rapaz, que sempre vai lá, fala, olha, juntei lá, você vai lá e tal. Não posso parar para ele. Fiquei assim, não, o que eu vou fazer? O que eu vou dar para esse moço fazer? Não tinha nada. Né? Entregar um recurso que aparecia numa esmola, eu olhei, nossa, vem com boa vontade. Né? Aí eu olhei assim e falou, eu posso começar limpando essa árvore, lá tinha uma areca, né, que tinha aquelas folhas amareladas, eu posso começar limpando essa árvore, dar uma ajeitada nesse jardim aqui, tirar uns matinhos, falei, então tá. Ele começou a mexer lá. E era 9 e pouco, eu falei, será que esse moço tomou pelo menos um café do jeito que ele está falando? Ele falou, mas não tinha nem tomado um café. Eu estava no autório, dentro para ele. E na hora que nós fomos subir, nós vimos o carro da esposa, estava lá empoeirado. Eu vou fazer diferente, porque ele estava fazendo assim, procurando as coisinhas para fazer, lá não tinha muita coisa. Aí nós pedimos para ele, vamos fazer o seguinte, você passa uma água por fora aqui nesse carro para mim? Ele falou, não pode fazer. Se quiser mais alguma coisa, você pode falar. Mas ele com tanta boa vontade que me impressionou. Né? E aí eu deixei ele lá, limpando o carro, subi, mostrei para ele a questão da mangueira, né, para controlar, não ter desperdício de água, aquelas coisas todas. E fui subir, fui fazer alguma coisa. Só que nem ele me chamar, nem eu procurar, já passou perto de 2 horas. Eu falei, gente do céu, eu tenho que fazer isso, né? Só passar uma água no carro, né? Então eu cheguei lá, eu assustei, porque o carro estava limpo. Eu pedi para passar uma água por fora, eu nem sabia que o carro da dentro estava aberto. Ele tirou os tapetes, limpou, mas o carro estava limpo. Olha que interessante, né? Não foi o que eu pedi para ele. Pedi para ele, passa uma água aqui por fora, eu nem sei se ele entendeu isso, mas mostra que a disposição dele de fazer. Mas por que nós estamos trazendo esse acontecimento? Porque às vezes, no processo de valorização das nossas ocupações, por exemplo, no campo profissional,
A gente às vezes fica querendo fazer o que a gente gostaria de fazer. A gente esquece que nós somos contratados para fazer o que vou chamar de patrão, né? A pessoa responsável espera de nós. É isso que precisa ser valorizado. Porque às vezes eu falo assim, mas o que eu faço não tem importância. Pode não ter para mim, mas a pessoa que me contratou espera que eu faça aquilo. Não é? Porque você pensa bem, o rapaz, o carro limpo para ele tem alguma importância? Ele não usa aquele carro. Não, ele vai sair dali e vai para sua casa. Mas ele entendeu que se ele fizer aquela coisa que eu espero, eu fico satisfeito e ele sai retribuído. E ele fica feliz. E ele fica feliz. Né? Então, por que não aplicarmos isso no campo profissional? Né? Qual que é o meu papel ali dentro? O que eles esperam de mim? Mas o exemplo do companheiro é importante também. Porque ele não se limitou àquilo que nós pedimos para ele. Ele fez o que nós pedimos, mas ele foi além. É isso que talvez a gente precise observar na nossa vida. Eu estou falando de campo profissional, porque foi no atendimento fraterno aquilo que chamou a atenção, mas a gente pode trazer isso para todas as circunstâncias da vida. Não é? Então, é a gente repensar a importância das nossas ocupações, por mais simples que elas possam parecer. Livro dos Espíritos, 675. Vai classificar o que é o trabalho, toda ocupação útil. A Espiritualidade fala que até uma leitura é trabalho. A prece é trabalho. Às vezes o silêncio. Não é? A gente precisa se enamorando dessas realidades para que a gente dê valor àquilo que a gente faz. Trabalho não são só as coisas que a gente julga importantes. De relevo, que sai no outdoor, que sai na... Isso é relativo. É muito relativo. Né? Quem estudou, ou tem a oportunidade de estudar o livro Nosso Lar, tem um capítulo muito importante que é o do Bônus Horas. E chama-nos a atenção um ponto lá que ele fala sobre o trabalho, né? A pessoa recebe Bônus Horas, recurso que ela recebe por uma hora de trabalho, por chamado Bônus Horas. Mas o Amistel fala que o conteúdo de envolvimento das pessoas é o que mais conta. Se nós temos uma remuneração, como acontece aqui no plano físico, você trabalha 6 horas por dia, 8 horas por dia, você tem tal salário. Não é? Mas ele fala que a nossa remuneração real, ela vem direto do Criador. E não passa por essas tabelas. Que vai depender do quê? Do empenho que você faz isso ou aquilo. Então não é tanto a tarefa que você realiza, é a forma como você faz. Então se nós fizermos de coração, é tudo que se espera. Uma pessoa fazendo, né, um almoço na sua casa, ela pode estar ali gerando recursos que vão sustentar as pessoas ou até mesmo prejudicá-la. Se ela faz com má vontade, está envenenando aquilo, envenenando mesmo, está colocado nas obras. Faça aquilo de boa vontade. Né? Uma das menores coisas. Cabe aí o que fazer de especial? Exato. Né? Porque não é tanto o que fala. Olha, é interessante a colocação do Cristo nesse sentido, porque o que fazer de especial? Para nós, especial é alguma coisa de, não é? De destaque. E não é isso, é a forma. Então você faz isso de forma especial. Então, o trabalho eu faço ali é a minha obrigação. Sim. Não deixa de ser um dever, mas a forma como se realiza ele pode ser especial. Né? E acho que a gente já tem elementos para isso, trabalhar isso no dia a dia. E o outro, de alguma forma, é a ausência de reconhecimento. Não, mas eu limpei tudo aqui, ninguém falou nada. Ninguém notou. Né? Porque a gente às vezes está atrás de reconhecimento. É bom, né, quando você faz uma coisa e a pessoa, não, esse negócio foi espetacular. É bom, não é? Se sente revigorado, é bom ter esse reconhecimento. Mas, por outro lado, também a gente tem que fazer um treino de não ficar, vamos dizer assim, dependente desse processo. A gente já pode prescindir desse mecanismo. Mesmo porque ele pode, muitas vezes, estimular uma dificuldade em nós, por exemplo, a vaidade.
Então é um treino de virtude a gente prescindir dessa questão do reconhecimento. Né? É muito sutil a linha divisória entre estímulo e elogio. O Emmanuel é firme. Em uma das suas passagens, nessas obras, né, Fonte Viva, Pão Nosso, não sei qual delas, mas ele fala, a página chama Elogios. Ele fala, é muito sutil, ele é firme, não elogie as pessoas. Mas ele tem que entender o que seria estímulo, também já seria útil. Né? Às vezes você dá uma força para uma pessoa que está sentindo dificuldade, insegurança, você dá uma força. Mas tem que ter cuidado com essa linha divisória. Tá? Então, oi. Pois não, tá bom, Padre? E essa ausência de reconhecimento, né, abre portas, né, para o adoecimento do trabalho, né, também. Quando você fala de ressignificar, né, a gente tem que pensar nisso, né, quantas pessoas começam, né, a ter um adoecimento, uma depressão, um quadro de estresse, né, mas e vai caminhando aí para o afastamento, né? Exatamente. Então é sutil também, né? Esse processo começa com uma reclamação, né? Você vê aquele funcionário insatisfeito, aí vai abrindo, né? Que ele vai intensificando esse processo. Exatamente. Vai num crescente, né? Se tornando uma patologia mesmo. Pois não. Você falou que o Mano disse para não elogiar, você pode explicar isso? Ele fala, ele é categórico. Não elogie. Desculpa. Ele é categórico, não elogie. Porque o elogio, muitas vezes, é aquilo que vai estimular o campo da vaidade. Vou tentar dar um exemplo simples. Né? A pessoa que está dando um estudo, tá? A palestra daqui. Aí a pessoa chega e fala assim, nossa, mas você é especial para dar estudo. Observe aonde que esse ponto está tocando. Se é no estudo ou se é na personalidade. Você é especial nesse estudo. Verdade. Né? O outro chega e fala assim, não, o estudo que você fez foi muito bom. Onde que ele está focando? No estudo. Percebe? Então isso aqui pode representar um campo de estímulo. Isso aqui é campo de estímulo à vaidade. Estou dando um exemplo assim da gente projetar. Deu uma ideia? Né? Então é muito importante que a nossa fala fuja dessa questão de valorizar a personalidade, mas o esforço que a pessoa realiza. Nesse sentido assim. Né? Diga. Lembrando de Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, o pessoal falava aqui, o guitarrista, né? Se chegasse para ele, começar a falar, elogiar ele, o papo acabava ali. Ele ia até embora, falava, meu amigo. A gente vê isso, viu, o Márcio, na obra subsidiária, a gente vê isso com muita frequência. A obra de André Luiz, com muita frequência. Né? O André Luiz, ele tende a dar um elogio quando ele já desconversa, né? Eles entendem esse processo, porque não interessa. Tem vários estudos agora da psicopedagogia falando que as crianças que são criadas com excesso de elogios têm maior dificuldade de relacionamento e de convivência. Porque muitos de nós, quando o filho chega, cria numa redoma como se fosse um reizinho. Sim. Muitos até continuam esse tratamento além da infância. Então, a criança só recebe elogios. Então, ela vai ter essa dificuldade em todo relacionamento. No início da pré-escola é um caos total, porque ele não é mais o centro de atenção, ele está numa sala com 10, 15 crianças. E aí, a gente viu isso reforçado agora pós-pandemia. Os bebês pequenos, grandes ou adultos que ficaram em casa, né, eles eram sempre únicos, eles eram únicos para aquele reduto ali. Sim. E agora a convivência está insuportável para eles. Ele perde um trono, né? A gente coloca ele no trono, na hora que ele vai conviver com ele, tem que dividir aquele processo, ele perdeu o trono dele. E às vezes tem dificuldade de administrar isso. Às vezes a gente acha só assim que a gente tem que falar um não para a criança, mas não é só a palavrinha não. Né? É parar de elogiar tanto. Você é muito lindo, você é muito fofo, você é especial como mamãe, nossa senhora. E aí você só coloca lá em cima do redoma. Interessante. O processo educativo tem muita coisa para se falar nisso, né? Que a gente também quer ser o especial para o outro, né? A gente quer ser perfeito para os nossos filhos. E nós vimos o nosso escola dizendo muito nesse aspecto, né? De que a gente precisa ser o que nós somos para os nossos filhos. Eles têm que saber que nós somos imperfeitos. Olha, nós somos imperfeitos, mas eu vou te dar para ser o melhor. Não é que eu posso. Né? A gente quer ser o super pai, a super mãe. Não é por aí. Estava lembrando aqui também o desânimo,
tudo pode mudar, né? Está fazendo a campanha do quilo, a primeira casa que você aperta a campainha, bom dia, campanha do quilo, os caras já bateu o portão na cara, tudo. A terceira casa, a mulher, você está de carro? A primeira pessoa, a pergunta que ela fez, você está de carro? Não, tá? Estamos, então. Peraí, se fosse uma caixa assim, mais a cesta básica, foi. Aí meio que mudou, assim, né? Verdade. Né? É simples, né? Nosso diálogo é simples em torno disso, mas é esse movimento mesmo. Né? Mostrar de uma pessoa, por exemplo, que tem que quebrar uma pedra, que ela sabe que ali pode ter um grande tesouro interno. Ela dá lá, né? 99 materiais, desiste. Aí vem um pouquinho mais perseverante que fala, eu vou dar 100. Dá a primeira, o processo se abre. Né? Quer dizer, se a gente desse um passinho a mais, tínhamos chegado no objetivo. Né? Isso remete à nossa experiência de vida. Vamos mais um pouquinho. Né? É mais um pouquinho. Pois não. Ontem eu passei por uma situação também, fui resolver um negócio e aí tive a oportunidade de estar conversando com um pastor. E aí eu acho que remete ao tema, ele estava falando que às vezes você vai no caso dele lá, acho que é pregação que eles fazem, né? O nosso aqui, ele falou, vocês vão, às vezes é o mesmo tema 10 vezes, mas na 11ª você escuta uma palavra que às vezes pode te mudar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente às vezes você vai numa reunião, você escuta, fala, não é para mim. Você vai na segunda, não é para mim. Na terceira, às vezes, pode mudar. Exatamente. Então, ao trabalho, né? A saber escutar, saber... Sim. É muito importante. Ele está trazendo, não sei se deu ouvido, tem voz de anjo, gente. Brincadeira. Porque lá atrás, não sei se todos ouviram, ele fala assim, muitas vezes nós estamos no estudo, e às vezes o tema até, ele repete, vamos dizer, né? O conteúdo. Eu tive aqui não faz muito tempo no próprio salão e eu vi que os temas estavam um pouco próximos. Isso até nos preocupa com paciência. Né? Mas ele está falando de um aspecto importante. Às vezes nós observamos o estudo, tiramos às vezes um ponto. Às vezes no outro que repete, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. É um outro aspecto. Né? Ou então você não percebeu aqui 2, 3, tudo. No quarto você desperta com o processo. Nossa, já ouvi isso tantas vezes. Agora que eu entendi, né? Agora que deu importante pensar. Né? Oi? Diga. E sobre isso, é importante lembrar que o Chico, ele leu o Livro dos Espíritos mais de 200 vezes. Dival também fala isso. Só para a gente ver que a cada leitura, cada estudo... Exatamente. Né? Vamos acomodarmos, é isso mesmo. Né? Bom, vocês viram que até agora nós nem falamos da página. Do estudo. Mas é natural que a página ela é praticamente é uma mensagem que, assim, eu acho que ela fala por si mesma, né? Logo, nós vamos destacar alguns aspectos, tá? Olha aqui, por que nós trouxemos essa outra parte aqui? Antes dela, isso aqui está no Céu e Inferno, capítulo 7, item 28, que é justamente sobre o item que o Emmanuel vai escorrer nessa página no Justiça Divina, né? Então, nós recortamos esse pedacinho de lá. Por quê? Nós começamos o nosso estudo falando de alguns desafios, falei daquela questão da falta de reconhecimento do nosso valor, falando de coisas muito, muito pequenas, vou chamar, né? Estou incomodado porque alguém não notou que eu limpei alguma coisa. Mas a gente precisa perceber que nós estamos trazendo uma coisa simples, mas que na vida real nós temos lutas, às vezes, são gigantes, não são pequenas. Nós estamos vivendo momentos muito peculiares nesse sentido. Né? Então é preciso que a gente entenda que não estou falando só da questão da limpeza, só. Não, de muitos desafios, aliás, de todos os desafios que nos acometem. E às vezes, nós dando um exemplo simples, às vezes alguém até aqui no salão mesmo, encarnado ou não, vai falar assim, poxa, você está falando de limpeza, você conhece a minha luta? Né? Se conhecesse a minha luta? Nós estamos dando um exemplo para entender isso. Tá? Kardec registra no livro Céu e Inferno, que quando nós estamos atravessando lutas desafiadoras, né? Ele fala, pode dizer-se que aquele que muito sofre na Terra, muito tinha a expiar. Elas não surgem gratuitamente. Então, é no sentido de nós entendermos o processo, não estamos sendo punidos, mas somos nós que solicitamos esse aquele desafio, né? Para que a gente, em sendo visitados por esses grandes desafios, não recaiamos na questão do desânimo. Tá?
Porque ele, nessa página, ele vai colocar algumas questões, e eu acredito que às vezes nós possamos nos identificar com essa ou aquela. Então, o que o Emmanuel escreve? Né? De ânimo firme. É possível estejas descobrindo o que não esperavas. Nessa primeira frase, o que vem à nossa cabeça, né, o que veio para nós enquanto estávamos lendo, é que às vezes nós estamos levando a nossa vida com tranquilidade, mas de repente surge um fato novo. E às vezes ele é decisivo na nossa experiência. Tá? É um divisor de águas, não raro. É mais ou menos isso que ele está dizendo. É possível estejas descobrindo o que não esperavas. Construções que supunhas de ouro acabaram em resíduos de pedra. Promessas acalentadas por muitos anos parecem-te agora rematadas mentiras. Vamos ver se eu faço algumas inserções aqui para não ficar só na leitura. Quando ele fala dessa questão, né, de promessas que foram acalentadas por anos e agora parecem arrematadas mentiras, eu me lembro de coisas mesmo do cotidiano. Eu me lembro de um rapaz que ele trabalhava na mecânica de um senhor que também era mecânico, e esse senhor tinha sinalizado para ele, falou, olha, eu vou me aposentar, eu estou tranquilo e tal, e essa oficina vai ficar para você. Isso é fato acontecido, chegou para nós, uma pessoa que a gente conheceu. E o tempo foi passando, e ele investindo e tal, aquele negócio todo. Quando chegou na última hora, o senhor deu aquilo para um parente. E ele não ficou com a oficina. São coisas assim que ele está falando. Né? Porque aquilo dá, muitas vezes, né, um choque na gente muito ruim. Né? Que a gente criou uma expectativa em cima de determinadas coisas. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né, na hora de criar uma expectativa para alguém em cima de alguma coisa. Porque às vezes aquilo se torna um processo difícil. Né? E a gente precisa aprender a administrar até a esses choques que muitas vezes nos visitam. Afetos julgados invulneráveis abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio. Interessante, né? Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colheste amargos problemas nos próprios filhos que viste crescer ao calor de teu corpo. Quantas vezes, né, em família a gente ouve muito isso também, né? O relato dos filhos que são tidos por ingratos. Não, mas eu fiz tudo por esse meu filho e olha o que ele me fez. Né? São coisas que por vezes a gente ouve. Né? Ruíram aspirações lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. Não é natural isso? Você está levando a sua vida com tranquilidade, de repente surge um processo que muda completamente a sua vida. Nós já vimos várias situações desse sentido. Nós temos um conhecido, não vamos citar nome, pode ser que alguém conheça, muito atuante no meio espírita, inclusive, né? E ele, aprendi muito com esse camarada, tem uma dívida de gratidão muito grande com ele. E ele foi, um desses dias, era final de ano, chuvoso, e ele tem facilidade, eu vou acabar identificando, isso não é bom. O trabalho dele sobe em apartamentos, assim, aqueles, né, altos e tudo mais. Ele foi subir no pé de manga para perto, tomou um tombo e ficou paraplégico. Você pensa, né, uma situação dessa. Hoje eu olho para ele e falo, cara, eu admiro muito essa pessoa. Porque, sim, ele passou por um período de certa, né, de uma certa inconformação, e isso é muito natural. Né? Mas ele hoje é uma pessoa assim, totalmente, sabe, integrada no processo, e conseguiu. Fico pensando, será que eu tinha força para metade disso que ele está passando? Né? Como que a vida às vezes faz uma mudança e ele não se entregou à questão do desânimo. Teve sim, né, um processo de elaboração de tudo aquilo, mas levantou-se e segue a vida. É interessante. E assim tem muitas outras circunstâncias, né, que por vezes nos visitam. Então o Emmanuel coloca, né, logo na sequência disso, é isso mesmo. Olha lá. Apesar de tudo, né, de tudo isso que ele se relatou,
Apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente arrimando-te à fé viva. Nós só destacamos essa página aqui, que o que nos chamou a atenção foi essa última palavrinha, tá? Que ele fala, arrimando-te na fé viva. Eu fiquei pensando, se está falando de fé viva, é sinal que existe uma outra. Não é? E a gente precisa refletir sobre isso. Como é que está o nosso nível de confiança no alto? Como é que está o nosso nível de confiança em Deus? Porque se confiamos em Deus, nós vamos confiar nas suas leis. E se confiamos nas suas leis, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Porque a nossa vida reflete as leis divinas. Não é? Então, às vezes, nós temos até uma certa fé, mas às vezes precisamos rever se ela está viva. Né? E quando o céu está azul, todo mundo fala de confiança. Mas é quando surgem as nuvens, né? Ou as tempestades, que nós somos efetivamente avaliados na nossa real confiança. Né? Então é preciso que a gente recorde disso quando a gente estiver no olho do furacão. As coisas não estão fáceis, estão desafiadoras, mas eu sei que elas têm uma finalidade superior. Vou procurar superar isso com o mínimo de dificuldade possível. Diga, Bruno. Essa fé viva aí, que se fala aí, né, no Estudo Divino, é aquela fé operante, aquela fé que tem resultado. Porque existe a fé inoperante, é como se fosse uma planta, né? Você tem que estar tratando, você tem que estar fortalecendo ela, essa é a fé operante. A fé inoperante é aquela que você precisar, você não, ou seja, a minha fé secou, né? Já não tem mais esperança. E a fé que você tinha? Morreu. Né? Porque você tem que estar trabalhando. É como se fosse aquela ferramenta que está sempre usando, ela nunca vai enferrujar. Né? Por isso que o Tiago fala, né, que a fé sem obras ela é morta. Morta em si. E obra no sentido que ela mostra, produz alguma coisa. Agora aquela fé que a gente guarda debaixo do colchão, como se diz, quando eu precisar, eu vou dar tiro, atrás corre. Né? A fé, na verdade, ela é inerente ao ser, né? O Emmanuel fala isso no livro Roteiro, né? Ele remete até aos reinos de retaguarda, né? Vocês vão recordar. E, é lógico que ela não nasce robusta, né? Como se fosse uma semente. Trouxe a imagem da planta, é mais ou menos isso mesmo. Porque ela precisa ser cultivada, né? Todos nós temos expressões de fé. Pode ser humana ou divina, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente precisa cultivá-la, para que ela possa se robustecer. Para que, chegando os desafios maiores, nós tenhamos ombros suficientes para tanto. Bem verdade que Deus não dá, né? Peso maior do que os nossos ombros possam suportar. Não é isso? Mas quanto mais a gente se robustece nesse sentido, menos peso essas lutas terão para nós. E aí evita que a gente caia na questão do desânimo, né? Que a gente mantenha o ânimo firme, que é o título da lição. Foi. E dá para exercitar, né? Até começando pelo pensamento, né? Mais assim de otimismo. Sim. Porque às vezes eu não sinto, né? Essa confiança. Nós, né? E devido a essa sintonia, né? Que a gente estabelece com o negativo, com as dificuldades, e às vezes começa no dia, né? Com pequenos pensamentos otimistas. Às vezes tem um problema para resolver, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Né? Eu acho que essas iniciativas são estímulos também, né? Para manter vivo, né? Isso que você está dizendo. Não tenha dúvida. E ele trouxe isso aqui, né, para você pensar bem, ele fala, renova-te a cada instante. Né? Porque às vezes nós somos escolhidos sim pela questão do desânimo. O impacto vem, a gente sofre, né, um baque. E ele fala, a cada instante procura renovar-se. Não espera para daqui 3 dias. Começa hoje. Não, eu vou sair disso. Mas até não estou tendo forças ainda, mas não, eu vou sair disso. Eu vou sair disso. Eu preciso caminhar. Né? Então a gente precisa comprar essa ideia. Né? Ainda que a gente ainda não esteja sentindo ela em toda a sua intensidade, a gente precisa se enamorar dela, né? Começar a cultivá-la, porque dali a pouco aquilo ganha campo. Né? Aquilo ganha campo dentro de nós, muito bem trazido. Tá? Mais à frente, olha aqui que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Le Cordaire. Tá?
porque a gente fala de luta, desafio, vencer, ele fala, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Alegrai-vos. Esse é o desafio da fé. Né? É a gente ir para o campo de luta e saber assim, nossa, lembrei um tanto de lombada, mas que bom. Né? Nós vamos chegar lá. Quem lê o Paulo Estevam vai ver isso. Paulo Estevam, não sei se estava conversando com o Barnabé ou quem que é, eles reencontraram, de repente eles estavam fazendo disputa de quem tinha umas maiores cicatrizes das lutas que tinham superado. Isso aqui foi uma chicotada que eu recebi então. Isso aqui foi. Felizes das lutas, as marcas do Cristo, que o Leandro de vez em quando comenta. Né? Nós não estamos aqui no processo de autoflagelação, não é isso. Mas, acima de tudo, perceber, né, a finalidade das lutas que nos visitam. A gente precisa pensar nisso com profundidade, gente, com profundidade. Não estou falando isso para vocês, né, o ouvido mais perto da minha boca é o meu próprio. Não pense que quem está à frente não tem os desafios, tem muitos, muitos. Né? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. E quando fala para a luta, muita gente pensa em guerra. Né? E ele vai falar, não consiste essa no fogo da batalha. Não é na luta contra o outro, a luta sangrenta, de arma contra arma, não é essa. Mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister, né? Mais coragem é preciso do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Né? Então é importante, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Eu acho interessante quando fala dessa questão da gente não cair no desânimo, né? E ali falou de guerra, e a gente falou de ressignificação das nossas ocupações. Aí nós lembramos de um fato que é verídico, vocês vão recordar, acho que a maioria das pessoas, se não todas, já conhecem, que é a história de um marinheiro. Um marinheiro que trabalhava no navio de guerra norte-americano. Vocês vão recordar. Né? Qual a ocupação dele? O que faz um marinheiro, você sabe? Eu não sabia, não. Fui lá pesquisar para ver. Eles fazem muita coisa, viu? Muita coisa. Eles tomam conta de árvores, fazem administração de máquinas, etc. Uma série de ocupações que eles têm. Mas uma dessas ocupações é o de dobrar paraquedas. Agora vocês estão recordados. Né? Então esse marinheiro, a ocupação dele era dobrar paraquedas. Já pensaram o que é isso? Tinha lá vários, né, caças, aviões de guerra, ele tem que ir lá, para cada piloto, ele vai lá, né, dobra o paraquedas. Ele vai e volta, ele tem que ir lá e conferir cada vez que sai, dobrar direitinho. E ali tem uma técnica muito significativa. Cada fio daqui ele tem que estar muito bem preparado. Né? E é interessante, porque esse marinheiro, na sua ocupação, já pensaram em fazer isso todos os dias? Não fica parecendo que não tem valor? Bom, mas o cara vai lá e volta, nem precisa desse paraquedas. Né? Um dia esse marinheiro estava numa lanchonete e ele viu um senhor, um pouco mais maduro, que ele falou, eu acho que é ele. Um pouquinho mudado, mas é ele mesmo. E a pessoa que estava sendo observada era um piloto. Né? E o piloto ficou um pouco incomodado, porque ele viu que o olhar da pessoa o procurava. Ele resolveu aproximar e falou, e aí? Você não está me reconhecendo? O marinheiro perguntou. Ele falou, rapaz, você me desculpa, mas não estou te reconhecendo. Você é o Charles Plano, não é? Sou. Você ficou sabendo de quê? É das palestras que ele disse? Não. Do noticiário, né? Não. Eu era o marinheiro que dobrava o seu paraquedas. E esse aviador, né, que era um piloto de caça, já tinha feito muitas missões de voo, né, em guerras e tudo mais. E na última delas, né, que era na guerra do Vietnã, a sua espaçonave foi atingida por um míssil. E a aeronave estava caindo, ele consegue se lançar, abre o paraquedas e sai vivo. Bem verdade que ele cai em campo inimigo, estava revoando, né, passando por cima lá do campo inimigo. Ele é preso, detido, fica 6 anos encarcerado no Vietnã. Depois das negociações de guerra, ele é libertado, ele volta para os Estados Unidos. Se aposenta, já era mais maduro, né, na condição de piloto de caça,
e ele vai ser um palestrante. Ele vai dar muitas conferências e ganha muito dinheiro com essas conferências. E foi numa dessas conferências que, terminado, ele foi lá tomar um café e encontrou com o marinheiro. E o marinheiro falou com ele: eu sou aquele que dobrava os seus paraquedas. Pediu do moço com educação e tal, mas ele tinha tomado um choque. Por quê? Ele nem sabia o nome daquele marinheiro. E à noite ele pensava: meu Deus do céu, quantas vezes esse homem passou por mim e eu nem dei para ele um bom dia. Deve ter sido uma centena de vezes que ele passou por mim. Eu nunca dei para ele um bom dia. Eu nem sei o nome dele. E, no entanto, o trabalho dele é que salvou a minha vida. Se a paraquedas não tivesse bem dobrado, eu teria morrido naquele acidente. Olha que interessante. Não é? E a gente precisa ressignificar as nossas ocupações. Que reconhecimento? Nem hoje, porque eu procurei o nome desse marinheiro, eu falei: gente, ele tem que saber o nome, não é do plano. Com todo respeito à grandeza dele. Mas eu queria saber o nome do marinheiro, eu não achei. Eu pesquisei. Perceberam que não tem reconhecimento? Foi. Mas o que ele fez foi menos importante? O trabalho que ele faz salva vidas. Né? Ainda que seja uma em 200 oportunidades, mas salva vidas. Né? Então, faça aquilo que precisa fazer com alegria. Né? Com disposição. Diga. Eu lembrei que o De Luca, que é palestrante, ele cita uma experiência com ele no elevador, que ele entrava todo dia, nunca deu um bom dia. Cara. Eu lembro agora o disso. desfecho, mas ele dizia assim: eu voltei a morrer. Ela que foi lá pedir autógrafo. Ele era um médico, né? Ele escreveu alguns livros e na hora que a assessorista pediu para ele um autógrafo, ele fez. Aí ele falou: e o nome? E ele ficou super sem graça, ele falou: subo aqui todos os dias, ela que é assessorista, que eu não sei nem o nome dela. Pontinhos para se pensar, né? Pontinhos para se pensar. Mas voltando aqui, né? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para um. Não é aquela guerra de fora, né? É o exercício de dentro. Caminhando. Aqui mesmo no texto, né? De ânimo firme, escreve Emmanuel: na terra ou além da terra, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos junto à bolsa do tempo. Não entenderam? Eu tive dificuldade, então muito que o Emmanuel mesmo explica. Tá? Simplificou bem. Aflição de hoje, dívida de ontem. Simples assim. Né? Quando estava na realidade espiritual, depois da última encarnação, não essa, chegamos na realidade espiritual, e alguma coisa não deixava a gente ter plena paz. As falhas que carregamos dificultaram a nossa serenidade. Quais foram? Bom, foram alencadas, né? E aí, com base naquelas dificuldades, é que nós elegemos uma nova experiência. Então é natural que as lutas de hoje representem as falhas de ontem. Não é? Então, todos os desafios que nós atravessamos são com vistas à nossa redenção. Isso a gente precisa sentir. Não é isso, Patrícia? A gente não precisa só conhecer, a gente precisa sentir. A gente tem que entender isso com profundidade. Porque aí, em vindo as situações, nós vamos ter elementos para dizer: não, está doendo, machucando, fundo, mas eu sei que isso tem uma finalidade. Se superar isso, aceitar com mais, até para passar de um relativo acerto. Acho que nem só no plano material, né? O próprio André Luiz, na experiência dele, quando foi retornar na casa dele, vivenciou as dificuldades e tudo, do orgulho, da vaidade dele. Né? Então, eu acho que isso é aqui e lá também. Né? Exatamente. Não tenha dúvida. Né? Continuidade. Tanto aqui, está dizendo, tanto aqui como na realidade espiritual. Quando André retorna para o mundo espiritual, né? Muitas vezes nós vamos deparar com situações que nós não estamos esperando, como no início do texto foi falado. Né? Questões inesperadas, a gente fala: nossa, é assim. Né? Sem falar nas questões, como ela pontuou, de às vezes nós do lado de lá temos que retomar o convívio com aqueles que amamos e podemos identificar questões que possam nos
desagradar. Não é? Essas aflições, eu acho que está muito vivente na atual vida também. Repete, eu não consegui te Está muito presente essas aflições na atual vida. Está cometendo os seus erros aqui e aqui mesmo está percebendo esses. sim. Aqui mesmo está Entendi. na próxima. Está dizendo que as nossas lutas, elas estão, talvez em função do fechamento de ciclos, né? Situações que nós estamos vivendo negativas hoje, os resultados delas já estão vindo quase que imediatamente, para solucionar rápido, né? Então, às vezes, nós estamos vivendo uma situação que, às vezes, lá atrás vinha uma outra experiência física, hoje não. Elas aparecem aqui para você solucionar ela daqui a 3 dias. Né? Alguém nos chamou? Não? Cabe a nós entender isso, né? Exatamente. Porque se não tiver entendimento, dificilmente haverá aceitação. Né? E o não aceitar gera desânimo, expressão de falta. A gente não cresce, né? Ficamos do mesmo tamanho. É assim? Mas é só expressões menos boas? Olha lá. A aflição de hoje e dívida de ontem. O merecimento de agora é crédito amanhã. Às vezes, em meio a esse trabalho, gente, a gente consegue redimir da nossa dificuldade. Mas tem muita gente olhando. Tem muita gente olhando. Né? Às vezes, da forma como você luta e passa por um desafio, tem alguém observando, e nem sempre encarnado. Né? Às vezes, o companheiro na outra realidade observa, ué, está mudado. Não é isso? E isso pode ser importante para aquele que observa. Isso gera nele, às vezes, um mecanismo de gratidão. Às vezes é um créditozinho. Às vezes alguém que naquele momento peculiar da sua experiência vai ter uma atitude que para você vai desaguar na solução de um processo. Às vezes em função de uma observação. Né? Então sim, tem lutas que dizem respeito aos nossos resgates. Mas tem outras que dizem respeito ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. Tá? Muitas escolhas nossas nos terrenos da vida não diz respeito a necessariamente o processo de redenção. Muitas com vista ao nosso crescimento. Eu falo, nossa, se eu passar por esse desafio aqui, eu vou crescer nesse ou naquele aspecto da virtude. Né? Vou me promover em termos de crescimento. Então, isso é importante a gente não perder de vista. Tá? Olha lá, ainda no céu e inferno, também um trechinho, nesse mesmo capítulo 7, 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada onde? Na vida corpórea. Né? Observem que o nosso olhar precisa sair daqui, do agora. Nós precisamos viver o agora, mas o nosso olhar tem que estar lá na vida futura. Porque senão nós não vamos entender esse processo. É muito difícil nós entendermos a fala do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Observe que é sempre no futuro. Serão consolados, não é para agora. Porque o resultado dessas lutas é que vai levar o alívio lá na frente. Então quer dizer que nós vamos viver lá na frente? Não. Isso é fanatismo. Nós temos que viver o agora, com vistas à vida futura. Não é para a gente se alienar da realidade, não é isso. Vamos viver bem a vida presente, mas com foco lá na frente, na vida futura. Entendendo para onde caminha a nossa experiência. Então a vida corpórea tem essa representatividade. Ele é o nosso campo de aprendizagem, de experiências, de experimentação com vistas à vida futura. Então isso aqui é passageiro, a gente sempre fala nisso, né? Isso aqui é muito passageiro. Tranquilo? E olha lá, o Emmanuel termina a sua lição com esta fala. E atingindo os marcos do túmulo, de partida para a luz espiritual, se viveste amando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria ressurgindo do sofrimento, como a glória solar renascendo das trevas. Ele está demonstrando o benefício do esforço. Ele está dizendo, vale muito a pena, vale muito a pena. Gente, é só nós lembrarmos, né, de todos esses grandes ícones que hoje nós estudamos, que são ícones, por exemplo, do cristianismo, a figura de Paulo de Tarso, não é?
Mas só ela? Não, tantos outros. No nosso movimento nós temos muitas referências. Né? Uma Meimei. São relatados, por exemplo, que as formas de desencarnação foram sofridas de muitos desses corações. Mas eles falam de como chegaram no mundo espiritual. Né? Alcançaram posições de muita tranquilidade. Em função do quê? Das lutas que atravessaram no mundo físico. Né? Então, uma página dessa que Emmanuel nos traz é no sentido de, vamos dizer assim, dar uma injeção de ânimo em nós, de ânimo firme, chama página. Sabem, esses espíritos sabem das nossas lutas. Nós temos um homem espiritual que conhece os nossos desafios, mas ele também sabe que nós temos elementos para a superação deles. O que nós não tivermos, eles nos causam, não tenho dúvida. O que nós não tivermos, eles causam. Né? Vale pensar. É fundamental que a vontade tem que ser nossa. Sim. Nós temos que movimentar alguma coisa. Né? É bem verdade que muitas vezes tem corações que estão minados até nesse processo. Vão precisar de um recurso de sustentação. Mas chega um momento que a gente vai ter que fazer a nossa parte. Isso é inarredável. Né? Eles não podem nos tirar uma pinça no sentido das predileções. Não existe isso na lei divina. Né? Qualquer coração que esteja fazendo isso, de alguma forma não contribui. Né? Ainda que ele tente fazer isso, não contribui. Porque tira, né, o movimento que a pessoa precisa realizar, que é aquilo que faz ela crescer, ganhar experiência e se melhorar. É isso. Mais alguém? Nós estamos ali faltando 5 minutinhos. Terminamos um pouquinho antes. Pode trazer, Madeira. Quem puder ver na internet a história de Jesus Gonçalves, né? Assim, dando histórico rápido, né? Ele foi chefe dos visigodos na época do Império Romano. E ele era um chefe feroz, porque ele com 50 mil soldados, ele destruiu uma esquadra romana, né, de soldados que tinha 150 mil. Assim, quer dizer, ele é a menor quantidade, mas ele era mais feroz do que o soldado romano. E onde ele passava pelos vilarejos, ele cortava a perna dos homens para que eles fizessem vingança no futuro. Então ele conta a história dele, que ele desencarna várias vezes, naquele sofrimento nas terras, mas aí ele encarnou em São Paulo no século passado, né? Ele morreu em 1926, né? E aí ele trouxe também, dentro dessa dificuldade, a lepra, né? Ele trouxe a lepra e ele foi internado lá no sanatório, lá no interior de São Paulo. Mas o mais interessante, né? A disposição de luta dele. Mesmo no sanatório, ele fundou a biblioteca, ele fundou o Centro Espírita Santo Agostinho, dentro do sanatório. Né? Começou ajudando os outros que tinham. A história dele é muito bonita. E o mais interessante é que ele desencarna, né? Depois ele aparece com o Chico. E o Chico não reconheceu, viu aquele espírito, aquele foco de luz sair do peito. Aí o Chico perguntou, mas que luz é essa aí? Assim, aqui onde a lepra mais do que o outro. Aí ele deixou uma mensagem, até um poema, chamando a lepra santa. Quer dizer, tem muitas poesias. Diante das dificuldades, conforme você trabalhar, você superar, aquilo ali vai trazer luz para você. Exato. Ele não se revoltou, ele aproveitou, já que está com som, vou fazer alguma coisa diferente daquilo que faz especial. Né? Ele fez o especial e conseguiu. Pois não. Não lembrar também que a Joana de Anjos fala que o bem que nós fazemos é advogado nosso em qualquer lugar que nós estejamos. O bem que fizeres em qualquer parte é teu advogado em toda parte. Interessante pensar. Bom, nós estamos finalizando, lembrando que nós começamos o nosso estudo fazendo um relato da passagem de João, não é? Com aquela pergunta, Jesus observando os discípulos se afastando, ficaram tão somente os 12, é isso? Ele se volta para esses 12 perguntando, quereis vós também retirar-vos? Né? E falamos que aquilo ainda ressoa na atualidade em nossos ouvidos. Porque a resposta de Pedro a Jesus, quando ele faz essa resposta, é muito significativa para nós. Porque Jesus pergunta, quereis vós também retirar-vos? O que Pedro responde? Não lembro? Para quem iremos nós? Simples, né?
Ele responde, para quem iremos nós? E não para onde. É? Não é para onde. Exatamente. Para quem. Exatamente. Porque se você pensar bem, gente, com toda sinceridade, eu espero que seja estímulo, não desânimo. Se nós desistirmos dessa proposta, qual é a outra opção? Nós não temos, gente. A nossa opção feliz é a porta com Cristo, não tem outra. Eu sou a porta, Jesus disse. Ela é a nossa saída, não tem outra. Que ótimo. Que ótimo. Firmar o pé nessa proposta e seguir adiante. Não é isso? Amparo nunca nos falta. A extensão da misericórdia sempre nos procura. A porta do convite do Cristo continua aberta a todos os corações. É só desejar. Nós ficamos por aqui, agradecemos a oportunidade. Vamos buscar mais uma vez o recurso da prece e com mais motivos hoje de gratidão a Deus pela oportunidade que recebemos, a Jesus, o nosso divino mestre, em tudo quanto nos auxilia, e tantos amigos e benfeitores que calçam a nossa existência, dando o suporte que precisamos. Amado e mestre Jesus, é com esses pensamentos que interrompemos a nossa atividade, agradecidos pelo muito que temos recebido, desejando, Senhor, que esses conteúdos façam parte da nossa vida, a fim de seguirmos mais tranquilos no rumo de dias mais felizes. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias.